Salve, salve galera! Estávamos meio ausentes nas últimas semanas, mas com certeza a gente não poderia deixar de fazer conteúdo para vocês, nossos queridos ouvintes. E hoje eu estou ao lado novamente de Henrique Simão e Pedro Hernandes. Sejam muito bem-vindos, meus caros. Valeu, Diogão. Salve, Pedro. E é isso aí, depois de um longuíssimo inverno, estamos de volta com tudo aí para os nossos ouvintes aí, para mais um episódio do Carretilhados. Opa, fala Simão, fala Diogo. Que saudade que eu tava de vocês, hein? De vocês dois e dos nossos queridos ouvintes. Voltamos com força total. Bora conversar bastante, que o assunto tá pra lá de interessante. Falar sobre torcida, já trazendo uma prévia do que vai ser nesse episódio, é sempre interessante. Recentemente a gente comentou um pouco sobre os preços dos ingressos, né? E chegou a comentar a importância da torcida nos estádios. E nós voltamos a esse tópico, mas agora envolvendo um evento bem recente que aconteceu, que é uma infelicidade, é uma coisa que realmente não é feliz, não é nada legal de você ver no noticiário uma coisa dessa acontecendo. Absurdo total. Um garoto torcedor do Santos ia pedir a camiseta do jogador Jailson, que no caso é goleiro palmeirense, e por isso acabou sendo hostilizado pelos torcedores do próprio clube. Uma situação simplesmente lamentável e absurda, que não deve acontecer, não deveria acontecer no caso. E nesse assunto nós entramos no tema a destorcida no Brasil. A torcida é um aspecto muito importante dentro dos estádios, nós sabemos disso, ela impulsiona o time para grandes emoções, ela faz com que os jogadores rendam muito mais, ela aumenta o clima para que o jogo mude, ela tem uma grande participação dentro do jogo mesmo. E não podemos deixar de imaginar que um momento sem a torcida afete completamente o jogo, né? Então, não é uma coisa, já deixando claro, não é uma coisa que a gente quer, que a torcida fique ausente dos jogos. Agora, ser hostilizado porque pediu a camiseta de um jogador rival, sendo que, claro, nos clássicos os ânimos se elevam, e para muitos casos são perigosos os clássicos, e isso inclusive é outra coisa que é muito preocupante, como os clássicos podem ser lugares perigosos, sendo que deveria ser um local onde você está lá para apoiar seu time, você se sinta seguro, você pode levar seus filhos, seus parentes sem ter medo de que possa acontecer alguma coisa. Enfim, de qualquer forma, ser utilizado por pedir a camiseta de um ídolo, de um jogador de outro clube mesmo, é uma situação que não pode ser normalizada. Isso aí é criminoso. Você chegar a agredir torcedores, seja verbalmente, seja fisicamente, torcedores do seu próprio clube ainda, por querer a camiseta de outros jogadores, você pode querer uma recordação de direito seu, uma recordação do jogo, uma recordação do estádio, de estar lá. Complicado, né, rapazes? Realmente isso não existe, foi uma situação lamentável. Eu, como santista aí, fico envergonhado em ver uma notícia dessas, até porque a torcida do Santos não... até porque o comportamento desse rapaz aí não representa mesmo a torcida do Santos, que é uma torcida que sim, aí é apaixonada, mas acima de tudo entende que um garoto ali estava perto, próximo de um dos seus ídolos e quis uma camiseta ali, e como o Diogo bem ressaltou, não tem problema nenhum você vê um jogador e pedir uma camisa, mas como eu disse, assim, eu fico muito, muito chateado por ser o meu time ainda mais, e me solidarizo aí com todos o pessoal que apoiou aí o jovem, a vítima nesse caso, né? E a gente lamenta muito e torce para que com essa exposição toda que ocorreu, isso jamais volte a acontecer nos estádios, porque é para ser o que, na verdade, tem que ter um pouco de rivalidade, sim, tem que ter um pouco da questão de tudo isso é até um pouco saudável, você torcer contra um pouco o seu rival, assim, eu acredito, mas jamais partir para esse nível, assim, que extrapola qualquer coisa que o futebol deveria proporcionar, que afinal, acima de tudo, é o que a gente ama, apesar das rivalidades, que sim, devem existir. Mas em casos extremos como esse, a gente está aqui para lamentar e sim chegar à questão de destorcida. Olha, meus companheiros, eu não tenho nem o que falar para vocês de tão chateado que eu fiquei com essa situação toda. Partindo do princípio que isso daí nem torcida de futebol pode ser considerada. Igual o Simão cantou bem a bola, não dá pra gente generalizar. Isso daí não é o sentimento de
de grande parte da torcida do Santos. Agora, as pessoas que fizeram isso não são torcedoras de modo algum. Cara, o futebol é isso, o futebol é rivalidade, só que nesses momentos de solidariedade, esses momentos tão difíceis, o torcedor brasileiro longe dos estádios aí, depois de mais de 1 ano e pouquinho, quando consegue retornar, as arquibancadas voltando a ficarem lotadas, acontece uma situação dessa e com uma criança, primeiro, se fosse com qualquer outra pessoa seria errado, mas com uma criança mais ainda. Eu mesmo que coleciono camisas de futebol, se eu estivesse no jogo Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, o Juliano viesse me dar uma camisa dele, é óbvio que eu aceitaria, cara. O futebol, ele tem as suas rivalidades dentro do campo, mas tem algumas situações que elas transcendem essa rivalidade. E é um absurdo o que fizeram com essa criança. Minha solidariedade também aos familiares, amigos, enfim, a todo mundo. Minha solidariedade ao futebol. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer, porque isso não é futebol, isso não é torcer, isso não é torcida. A torcida de futebol não faz isso. Mas o caso que exemplifica, né, como o fanatismo nas torcidas de futebol tem limite, né? Porque, para quem não lembra, tivemos o caso há vários anos atrás, que é realmente um outro aspecto, né? Porque envolve questões raciais e não apenas as questões de irracionalidade da torcida. Por exemplo, quando a torcida do Grêmio decidiu ofender o goleiro Aranha. E isso, além de um racismo óbvio, né, e criminoso, né? Porque, para quem não sabe, racismo é crime. Mostra que, tipo, não precisa depreciar outros jogadores, não precisa diminuir outros seres vivos no campo, na torcida, para poder vangloriar o seu time, para poder mostrar que você é torcedor. Isso não mostra que você é torcedor, isso mostra que você é um animal irracional, porque você não está pensando. É uma atitude que não deveria ser bem vista na sociedade. É simplesmente um absurdo. E, bom, para trazer um pouquinho, né, do tema da destorcida, a gente pesquisou um pouco e descobrimos um fato muito interessante. Você, por acaso, deixaria seu familiar ir para um estádio? Se você vê, vai ter um clássico, imediatamente você pensa que pode haver riscos ao seu familiar? Porque muitas pessoas pensam assim, e é normal de se acreditar que pode haver riscos, porque a torcida no Brasil, em muitos casos, é um risco à saúde das pessoas, dos próprios torcedores. Os torcedores têm medo de ir para um clássico e apanharem, porque a torcida às vezes foge do que deveria ser o ideal. E como o Simão bem ressaltou, a rivalidade deve existir, isso é um fato. Não devemos dizer que a rivalidade é errada, mas tem limites. E por isso, agora vem um fato curioso, o Brasileirão, sendo considerado que nós somos um dos países com maior população do mundo, é um dos campeonatos que tem menos média de público. Isso é expressivo. Ao analisar esse fato, nós podemos já perceber o porquê. Tem vários aspectos que podemos analisar do porquê é uma das menores médias de público, levando em conta a população que tem. Que, por exemplo, em outras ligas, como a Bundesliga, que tem ao todo, a Alemanha, no caso, tem ao todo uma população de 83 milhões de pessoas. A Bundesliga tem uma média de 43 mil torcedores por estádio. Já o Brasileirão tem 21 mil, sendo que a população do Brasil é mais de 200 milhões de pessoas. Esses números representam muito bem o perigo que é entrar no estádio, porque você quer muito torcer pro seu time, você realmente tem desejo, nossa, eu quero muito apoiar meu time, mas se você vai entrar no estádio, você tem chance de morrer no estádio. Isso falar que eu fico perplexo com uma situação como essa. E minha solidariedade também aos familiares, ao garoto, com certeza. E mais uma vez, lamentável. Não, e aquilo que a gente estava ressaltando aí da questão da presença dos torcedores, de fato, assim, é um sentimento que a gente não precisava ter, até porque o estádio é para ser visto como um local público e que ofereça entretenimento. E público eu digo no sentido assim, em que pessoas, assim, famílias possam ir, pessoas sozinhas podem ir, assim, pessoas de vários estados, digamos assim, mas assim, eu não posso sair pensando que eu corro risco de apanhar por estar passando por uma ala onde a camiseta do meu time não vai ser bem vista. É claro que, assim,
há momentos assim que o time está em uma fase pior e a torcida vai cobrar mais, isso é natural. Agora, segurança, ela deveria ser muito mais assim garantida para aqueles que querem frequentar um estádio, porque afinal isso era para ser um local de alegria, que proporcione bons momentos para quem está lá assistindo, e não o contrário. E digo mais, hein? Não só em estádios de futebol, mas, por exemplo, ao sair na rua com a camisa do seu time, você é hostilizado. Você pode tomar uma bala no meio da sua testa. Ou, por exemplo, você está no jogo do seu time, mas você saiu na correria e não foi com a camisa, você foi com a cor do rival. Então, por exemplo, você vai num jogo da Portuguesa, que as cores são vermelhas, e aí você veste vinho, que é a cor do Juventus da Moca, e tem uma rivalidade. As pessoas olham com cara feia pra você, as pessoas te xingam, algumas pessoas querem até arrumar briga. Isso não é o futebol, gente. Não dá pra entender como... E assim, o futebol não é baderna, não é quebradeira. A gente tem que parar de normalizar esses tipos de comportamentos violentos aí por parte de muitas torcidas, que isso não representa o futebol. Então a gente precisa ter mais pessoas combatendo esse tipo de situação, mais pessoas falando sobre isso da maneira que deve ser, assim como nós do Carretilhados estamos falando agora, por isso resolvemos fazer sobre esse tema. Então a gente precisa achar que é normal, porque as pessoas vão começar a ter medo de ir para o estádio, as pessoas vão deixar de querer ir para o estádio, por essa questão e pela questão do preço dos ingressos, que a gente falou algumas semanas atrás e que continua um absurdo. O Palmeiras, por exemplo, é uma equipe que ainda não conseguiu lotar 100% do seu estádio. A capacidade de público de 100% já está liberada, mas por conta dessa elitização dos ingressos, não dá para ir. Então a gente precisa acordar. O futebol ele não está no mundo à parte, ele está dentro da sociedade. Então a gente precisa parar de normalizar esse tipo de situação e abrir nossos olhos. Ainda mais que nosso esporte tão querido, a gente sabe que ele funciona como uma ferramenta de mobilização social. Então se o futebol ele for feito, seja aí no meio jornalístico, no meio esportivo, da maneira correta, tem muito a acrescentar para a sociedade. Bom, nossos caros ouvintes, já gostaríamos de partir para uma finalização, mas antes eu gostaria de ressaltar mais um caso que aconteceu recentemente, que é o caso dos torcedores do Grêmio invadindo o estádio para jogar o computador do VAR no chão, o que eu acho extremamente contraditório, né? Porque a torcida do Grêmio ia ser muito importante nos últimos momentos do campeonato, com o time lutando contra o rebaixamento. E eles praticam um ato de vandalismo. Que eles vão ganhar com isso? Uma suspensão, sem torcida. E a possibilidade de não ter torcida no momento que vai precisar de torcida para jogos tão importantes, isso só mostra um verdadeiro tiro no pé, né, meus consagrados? E, bom, eu gostaria de dizer, então, que é muito importante ser torcedor, apoiar seu time, apoiar os jogadores do seu time. Sejam torcedores. Isso é muito bom. Agrega muito ao futebol. O futebol é um esporte muito agregador, é um esporte muito acolhedor e é um esporte que tem que ser isso. Vandalismo, o extremo das rivalidades, agressões, isso não deve se repetir e não podemos normalizar isso, né? Como ressaltou muito bem o Pedro. Então, sejam torcedores, mas antes de torcedores, sejam seres humanos. E é só isso que a gente pede. E muito obrigado pela presença novamente de vocês. Foi sempre muito bom estar aqui com vocês, nos ouvindo. E gostaria de novamente agradecer ao Pedro e ao Henrique por estarem aqui conosco em mais um episódio. Muito obrigado, senhores. Não, e eu também aproveito para deixar uma mensagem final de que vamos curtir o futebol, vamos aproveitar essa volta aí que está tendo até que enfim, vamos e apoiar nosso time. E também ter um pouco de cabeça até para pensar que se eu invadir o campo, se eu destruir algum patrimônio do estádio, da CBF, o prejudicado vai ser meu time. E ainda mais numa situação crítica como o Grêmio, que está numa luta ferrenha contra o rebaixamento. Mas é isso, essa é a minha mensagem final. Também agradeço aí Diogo, Pedro, lembrando o pessoal também para acessar o blog Futebol Raiz, para ver, se você gostar de ler crônicas esportivas, tem de vários temas lá, nacional, internacional, relatos, enfim. Fica aí o convite também e vou me despedindo por aqui e um forte abraço a todos.
Forte abraço, pessoal. Foi um prazer novamente aí, Diogo, Simão. Falar pra galera continuar ligada também no nosso Instagram, @carretilhados, que a gente voltou com tudo. Então, pessoal, torçam, aproveitem e desfrutem do futebol como ele é.